E aí, meu time, começando mais um 70 em 60, onde eu vou te falar 70 questões que vão cair na tua prova da Ambima essa semana em apenas 60 minutos. Turma, tu vai conseguir explicar todas as questões em apenas uma hora? Não, não é isso que eu faço aqui nesse exato momento. O que eu te falo são as questões que estão caindo e mais a devida resposta. Mas eu também quero aprender as questões, então eu te convido para toda a segunda-feira às 19h30, onde eu resolvo questões e eu te mostro como se resolve cada uma. O cálculo, quando as questões têm cálculo, a teoria, como se constrói todo o raciocínio por trás das questões, mas isso ocorre em todas as segundas-feiras no nosso canal do YouTube da Academia Rafael Toro, às 19h30, tá? Então, vem comigo que eu vou estar falando. E Toro, se eu não quiser escutar isso aqui pelo YouTube, talvez você esteja escutando no Spotify, porque a gente coloca este áudio no Spotify e o vídeo dentro do nosso canal da Academia Rafael Toro no YouTube. Mas vem comigo que todo domingo começa o 70 em 60. E agora, o nosso foco, claro, aqui, ele acaba sendo a CEA. Mas, Toro, eu tô fazendo CP10, CP20. Não te preocupe, tu vai entender o raciocínio e por que isso aqui é importante pra você também. Que é o seguinte, tá? A CEA são 70 questões, mas 70% da CEA são questões da CPA20, né? Porque o conteúdo é o mesmo, né? Ou seja, das 70 questões, 50 questões você poderia encontrar na CPA20. E 70% da CPA20 é a CPA10, ou seja, 35 questões das 70 ao total estarão na tua prova da CPA10, porque a Ambima, ela mescla esses conteúdos, todos eles, é uma escadinha que acontece. Então, escute que você vai estar aprendendo. E como é que funciona a prova da CEA? Então, são 7 capítulos. O capítulo 1 é o Sistema Financeiro Ambima, Lavagem de Dinheiro e ASG, que são 6 questões. O capítulo 2, Economia e Finanças, são 7 questões. O nosso capítulo 3, né, que é um capítulo mais pesado, Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos, né, Tributação, são ao total 14 questões. O capítulo 4, Fundos de Investimento, são 13 questões, um capítulo mais tranquilo, que a gente tem que ir muito bem nele. Em Previdência, é o nosso capítulo 5, com 8 questões. O capítulo 6, Gestão de Carteiras e Estatística, entram 10 questões. E por último, a finalizar com la creme de la creme, a cereja do bolo, o planejamento financeiro junto com as finanças comportamentais, totalizando ali 12 questões. Essa é a tua prova. Mas vamos começar aqui com as nossas questões. No capítulo 1, que estão sendo cobrados aqui, né? O que eles fazem? Estão gostando muito de cobrar sobre a SUSEP. E muitas vezes as questõezinhas de 1, 2 e 3. E numa dessas questões de 1, 2 e 3, que a resposta acaba sendo todas, eles falam ali que a SUSEP, ela zela, e zelar quer dizer proteger, né? Ela zela o interesse dos consumidores mercados supervisionados, isso é verdade, ele protege, SUSEP protege, CVM protege, Banco Central protege, todos esses carinhas, a Previc também protege, né? Então, isso é verdade. E aí ele fala também sobre proteger a captação de poupança. Ah, é? Isso. E aí eles usam lá Previdência Complementar aberta e capitalização. É verdade. A SUSEP, o Banco Central, a CVM, todos eles e a Previc tem que incentivar, né, essa parte de guardar dinheiro. Então, só cuida nas palavrinhas que tem que estar dentro da sua parte dali, da onde eles cuidam, né? Então, se a SUSEP é Previdência aberta, ele também é verdade. E outro ponto, ele fala sobre a parte disciplinar, acompanhar os investimentos das entidades fiscalizadas, né? E isso ali é verdade. E aí usa uma palavrinha no final que é garantidor de provisões técnicas. Então isso aí tudo é verdade, que ele vai disciplinar e acompanhar os investimentos. E por que eu tô te dando essa parte de atenção? Porque normalmente quando a gente escuta a palavra disciplinar, a gente cuida lá dos conselhos. Mas disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades fiscalizadas, isso sim faz parte da SUSEP. Então falou em zelar, proteger e disciplinar os investimentos das entidades, tudo é verdade, 1, 2, 3 é verdadeira. Outra questão que tem caído é sobre a parte que a resposta é o Banco Central, que ele fala do sistema de pagamentos, né? Quem que autoriza o funcionamento das instituições financeiras? É o Banco Central. E da relação da CVM, ele fala ali, e você, como já entendeu a lógica, né? A CVM, ele fala sobre proteger os investidores do mercado de capitais. Banco Central é a parte das instituições financeiras, CVM, valores imobiliários, por isso que ele protege os investidores do mercado de capitais.
capitais, e a SUSEP, ela fala lá na parte das entidades abertas, né? Então, 3 questõezinhas assim que tem caído direto, né? E aí eles também cobram da parte de crimes de lavagem de dinheiro e tudo mais. E aí tem uma questão que ele pergunta quanto tempo eu tenho que manter guardados os registros. São 10 anos para eu manter guardado. Não confunda com a API, que são 5. A API é 5, lavagem de dinheiro é 10. E é do dia do... É relação, essa parte aqui é importante, tá? São 10 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação. Então, começa a contar a partir do ano seguinte, se encerra a conta e tudo mais. Não confunda isso. São 10 anos e começa a contagem ali no primeiro dia do ano seguinte, tá? Outra questão que tem cobrado bastante, falando sobre o quê? Sobre o crime, né? Qual crime? O de insider trading e o front running. Para você diferenciar um do outro, né? Qual que é o grande detalhe? O front running sempre precisa ser uma grande ordem. A ordem que vai comprar os ativos é tão grande que impactam nos preços. E aí a pessoa corre na frente. Então ele fala ali numa questão que o investidor institucional solicitou para a corretora comprar uma grande quantidade de ações. E aí o profissional, né, o profissional que vai lá, ele vai lá e executa primeiro. Então isso é front running. Então quando você vê uma grande ordem, algo que impacta nos preços, front running. E uma questãozinha que também tem cobrado é sobre o código de distribuição de produtos de investimentos. E aí eles te perguntam, quais são considerados veículos de investimentos? Cuida nesta palavra, veículos de investimentos, porque tem uma delas que ele pergunta quais são os produtos de investimentos. Agora, veículo é o quê? Veículo é onde você... alguém coordena para você os teus investimentos. E o que esse código de distribuição considera como veículo? Fundos de investimentos e carteiras administradas. Fundo é um produto, mas carteira é um serviço. Então cuide quando ele pergunta quais são produtos, porque carteira de administrada não é produto, aí ele não entra. E ele pergunta quais são veículos. Veículo sim, veículo é carteira administrada, que é um serviço, e fundos de investimentos também. Esse é o nosso capítulo 1, capítulo fácil, tá? O capítulo 2, finanças, e também entra a parte de economia. O que ele tem nos perguntado? Bastante da atuação do Banco Central, tá? Tem uma questãozinha que eles colocam de 1, 2 e 3. E nessas 1, 2 e 3, o que eles falam? Que em relação aos depósitos ou recolhimento do compulsório realizado pelo Banco Central, e blá, blá, que isso é uma política monetária, né? Aí ele fala que são mecanismos de combate à inflação e manutenção da estabilidade financeira. Isso é verdade, porque combate a inflação, quanto menos dinheiro ou mais dinheiro, eles conseguem controlar a inflação. Então toda a política monetária ele serve para isto, então isso é verdadeiro. Aí ele também contribui para a fluidez do sistema de pagamentos, né, do SPB. Também é verdade. Então, qual que é equivocada? Porque é o de 1, 2 e 3, tá? Ele fala o seguinte, que não incide ali o recolhimento do compulsório em cima da poupança. E incide sim. Tem sim compulsório na poupança. Quando a pessoa bota o dinheiro na poupança, tem compulsório. Esta é a única falsa dessas de 1, 2 e 3 que estão perguntando compulsório ali, tá? Então cuida isso. Falou de poupança? Tem compulsório também. E aí, dentro dessas questões também, o que acontece? Eles estão falando de uma outra alternativa ali, né? Que é o seguinte, ele está dizendo que eu reduzir a quantidade de dinheiro na economia e blá blá blá, e para diminuir a exposição das instituições ao risco de crédito. Né? O que acontece? O importante aqui é você perceber redução na quantidade de dinheiro. Para reduzir a quantidade de dinheiro, tem que aplicar uma política contracionista. Aí sim eu tiro o dinheiro da economia. E as maneiras que nós temos é aumentar a taxa de redesconto, aumentar o compulsório, que é a nossa resposta. Então, quando eles estão falando de tirar dinheiro da economia, lembre de todos os itens de políticas contracionistas pelo Banco Central. Aumenta a taxa de juros, é uma delas. Segunda que nós temos ali aumenta a taxa de desconto, e a terceira é aumento compulsório. Nesta que falou da quantidade de dinheiro, aumento compulsório, tá? Outra questão, mas aí falando da política cambial. Aí ele fala que o Brasil ele tem uma política cambial com regime de câmbio flexível ou flutuante, que é a mesma coisa para nós, tá? E aí ele fala numa
escassez de moeda estrangeira. O que que acontece lá com o dólar americano e tudo mais, quando tem uma escassez de moeda, tá? Quando tem uma escassez da moeda, uma escassez de qualquer produto, o preço desses produtos disparam, sobem. Então há o quê? Uma valorização do dólar, mas para o Brasil é uma desvalorização cambial, é uma desvalorização da nossa moeda. Então, quando falar de escassez de moeda estrangeira, você busque ou um aumento do valor do dólar, mas tem o contrário, que é uma desvalorização cambial, porque a nossa moeda desvalorizou. A gente vai ter que gastar mais dinheiro para comprar os outros, tá? Então cuide disso aqui, porque essa desvalorização dá muita confusão na nossa cabecinha, não é verdade? É verdade, Toro, né? E uma questão de PIB que eles estão nos pedindo, que é o seguinte, eles gostam de pedir sempre o quê? O valor adicionado, também chamado de valor agregado, né? O que que é isso, né? Ele quer saber assim, olha só, eles te dão lá que uma madeireira vendeu por R$ 1.800 as peças para uma cozinha. Só que aquela madeireira, para poder montar aqueles armáriozinhos e tudo mais, pagou R$ 500. E aí, então, quer dizer, naquela madeira que ela pagou R$ 500, ela adicionou, o serviço dela adicionou 1.300. E aí dá os 1.800. Então, quando nos derem ali o preço final e tudo que teve no meio de bens e serviços, eu desconto e eu encontro o valor adicionado. Nesse era 1.800 e 500 era a peça, né, a da madeira. Então a diferença é 1.300 e a resposta para nós do valor adicionado é R$ 1.300, né? E aí eles também nos dão umas 3 questões ali de finanças e análise de projetos. Uma delas, eles pedem para calcular 2% ao mês, mas para um dia útil. Cuide as palavras dia útil ou dia corrido. Por quê? Porque um mês tem 30 dias corridos, mas tem 21 dias úteis. 21. Então, como que você converte isso? Se a tua HP tá programada, vai ser uma barbada, vai ser muito fácil. Se não tá, vai no perfil da Academia Rafael Toro e vê. Eu quero a programação da HP, que a gente vai te mandar, tá? Tu abre programado, faz assim, 2i. Aí você diz, quantos dias tem o mês? Porque pediu dia útil, um dia útil. 21 no N. Aí bota 1R/S, que é a resposta. Vai te dar 0,094343. E pronto, é barbada, fácil, tá? Então cuida dia útil, porque se fosse dia corrido, ao invés daqueles 21 no N, teria que botar 30, tá? Mas 2% ao mês para um dia útil é 0,094343. Uma outra questão bem interessante que eles estão cobrando, que é o seguinte, eles estão falando sobre um financiamento de R$85 mil na tabela Price. O que é a tabela Price? A tabela Price é o P de Price, P de PMT, ou seja, as parcelas serão iguais. Só que eles falam que vão ser 6 prestações. E quando você vai olhar os prazos que estão ali, um é 30 dias, 60, 90, 120, 150 dias. Você percebe que tem 5 meses só. Só que eles te falam o seguinte, a primeira sendo antecipada. Quando falou essa palavra antecipada, nessas que são parcelas iguais, você bota G7, G begin, que né, vai ficar dessa forma, tá? E aí, depois acaba sendo muito tranquilo o seu devido cálculo, porque ele está pedindo qual que é a taxa. E ele me diz que as parcelas são de 14.770,70 centavos. Então, que é o seguinte, tu vai botar os 85 mil lá no teu PV, os 14.770,70 centavos no PMT com sinal contrário, 0 teu FV, 6 no N. E aí tu clica em I. Só que para você clicar em I antes, né, você tem que estar ativado lá o G begin, G7, tá? E aí você vai achar com 1,70 a resposta. Depois que você calculou com begin, volte para o G8, que é o end, tá? Porque as questões, a grande maioria é com o pós e não com a parte antecipada, beleza? E a outra questão é muito parecida, né? Só que ele tá pedindo o quê? Um tal do VPL, né? Ele diz que o investidor aplicou R$5 mil e ele vai receber os recursos da seguinte forma, R$2.400 em 30 dias, R$2.240 em 60 dias e R$1.080 em 90 dias. E ele diz que o meu custo de oportunidade, ou seja, se eu puder
quisesse investir em outro lugar, era 3% ao mês. Ele pede o VPL. Aí, como os fluxos são diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar esses fluxos com aquela tecla azul, né? Que é o GPMT. Então, você bota os 5 mil no GPV e aí as outras parcelas você bota, né? Com o sinal contrário sempre. Se você investe, você recebe. Se investe é negativo, recebe é positivo. Aí você bota os 2.400 GPMT, 2.240 GPMT e aí os 1.080 GPMT. Bota os 3 no I e pede o VPL, né? Em inglês é NPV, Net Present Value, tá? E aí você vai ver que esse NPV tá em cima do PV. Basta clicar FPV que vai vir os 429,86. Que número é esse? A resposta, 429,86 centavos. Mas é tranquilo, com esses fluxos são curtinhos, beleza? Então, galera, toda segunda-feira, às 19h30 no YouTube, eu resolvo as questões e mostro para vocês como se resolve esses tipos de questões, tá? Então não perde que é de graça, né? E não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, no LinkedIn, né? Você tá ali, ir lá no Spotify, ficar escutando esses áudios, né? Porque a gente tá sempre entregando muito material gratuito de muito valor para vocês. Tudo de graça é isso aí, tá? Então, corre lá que você vai ter muito material gratuito e melhor que muitos materiais pagos, tá? No nosso capítulo 3, que é renda fixa, renda variável, derivativos, tributação e tudo mais, né? Ao total são 14 questões. Uma questão que nos pedem é: qual que é o ativo livre de risco no Brasil? LFT, tá? É aquele que é pós-fixado, tá? O LFT, tá? Então esse é, não confundam com a LTN. Tesão antes, muito perigo, né? Tesão, né, que é o LFT do tesão depois, é mais tranquilo, tá? Esse cara é o mais tranquilo, é o nosso ativo livre de risco no Brasil. Outra questão que tá vindo pra gente é falando sobre o COI. E aí ele nos diz lá que o distribuidor do COI e tudo mais vai entregar um material chamado DIE, né, que é o documento de informações essenciais. E aí ele fala o seguinte, ó: por ser normativo, o documento de informações essenciais, além de ser escrito em uma linguagem concisa e adequada à sua natureza e complexidade. Por quê? Porque o COI é muito complexo, é um ser de operações estruturadas. Aí ele tem que falar o quê? Ó? O que ele bota 1, 2 e 3. Aí o que tem que ter nesse documento? Aí são duas verdadeiras e a última é falsa, tá? Quais que são as verdadeiras que tem que estar lá? Tem que conter elementos consistentes e que não induzam o investidor ao erro. Isso é verdade. Ser útil à avaliação de investimentos do COI. Ó, é útil o documento? É. Ele não induz ao erro? Verdade. Os dois têm que ser verdade. E aí o terceiro que é falso. Por quê? Porque eles botam assim: diminuir a relevância. Como é que eu vou diminuir a relevância? Não posso diminuir a relevância, né? Então, por isso que ela é falsa, tá? Então, ele fala tudo mais, então diminuir a relevância é falsa. Então, é somente a 1 e a 2 que é verdadeira. Uma questão que estão nos pedindo é falando sobre o CRI. Então, quem que pode fazer e tudo mais, como se emite esse CRI? O CRI, quem emite, né? Lembra de uma securitizadora, né? Com C de securitizadora, né? Mas toda securitizadora com S. Mas é que agora tu não erra mais que securitizadora com C, aí emite o quê? Um CRI. Então ele é emitido por securitizadora e não por instituições financeiras, tá? E aí tem uma parte interessante do CRI que eles colocam para nos confundir, tá? Uma das alternativas eles falam que é FGC. Não, FGC não tem no CRI. E também eles perguntam se pode ter uma cláusula que remunere através de variação, né, cambial, variação do dólar e tudo mais. Não pode. O CRI não pode ser remunerado através do dólar, tá? Então isso é importante pra gente. Continuando no nosso capítulo, né, tem uma questão interessante que eles falam de um CDB de 3 milhões de reais com liquidez diária e tudo mais, tá? E aí o que acontece? Eles nos dão umas rentabilidades. E aí fala assim, ó, a rentabilidade bruta no período foi 2,31. Aí depois ele continua. No outro período foi 2,36. No outro período foi 1,97. E eles nos pedem o quê? O valor líquido. Como que você faz isso? É muito tranquilo. Bota os 3 milhões lá na tua HPzinha, 3 milhões, tá? E bota 2,31% mais, 2,36% mais, 1,97% mais. Este é o valor que você está tendo de lucro. Você tem os 3 milhões e a diferença é o lucro.
Só que deste valor que você está dando lucro, você tem que descontar o imposto de renda. Pelo prazo que estão nos dando, é 17,5%. Mas olha o prazo, tá? Então é só aplicar lá, descontar o imposto de renda e marcar R$ 3.167.992 reais com 83 centavos, tá? Então é isso, mas você faz esse cálculo, ele é muito tranquilo, ok? Depois uma questão que estão nos falando sobre FGC. E aí eles nos dão um CRA, uma LC, uma LCA, uma operação compromissada com lastro em debêntures emitidas em 2014 por empresa de companhia de leasing ligada à instituição. E nos perguntam qual que é a FGC. O grande detalhe é que muita gente vê essa operação compromissada de debênture e diz, não tem FGC, porque é debênture e tudo mais. Só que é uma debênture por companhia ligada. O que quer dizer uma ligada? Ligada ao FGC. Aí pode, entendeu? Aí a única que não entra na cobertura do FGC é o CRA, de 50 mil reais. Então os teus 52 da LC, os 68 da LCA e os 80 da operação compromissada, ela entra. Então, 200 mil reais é a cobertura do FGC, tá? Então, essa é importante. Outra que estão nos pedindo em relação à renda fixa, ele fala o seguinte, uma debênture tem uma cláusula de repactuação. E aí, ele tem rating AA, mas uma agência classificadora mudou o rating para AAA. Ou seja, essa debênture agora é muito menos arriscada. Tá certo que antes não era tão, era AA, era nota 9. Agora é nota 10. Uma empresa que tem menos risco tem que pagar menos. Então essa repactuação na debênture vai fazer o quê? Que a empresa negocia uma taxa de juros, o quê? Menor. Por quê? Porque agora ela tem menos risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Como mudou o rating e ele tem a cláusula de repactuação, esta debênture vai partir agora, né, nessa nova repactuação, um retorno menor, porque tem menos risco. Lembra sempre disso, tá? E temos vindo umas questõezinhas também de renda variável, porque é renda variável, renda fixa, derivativos e tudo mais, tá? Então, com um gráfico bem interessante, que eles botam ali as ações ON e PN, né, bem coladinhos, e do nada as ações ON disparam e as ações PN elas caem neste gráfico. O que demonstra isso? Que tem tag along. Tag along, exato, aconteceu alguma coisa que vai ter uma mudança de controlador e aí vão pagar muito caro pelas ações ON, porque tem tag along. Toda vez que tem essa explosão nas ações ON e uma queda nas ações PN é porque tem esse direito de tag along, né, que os minoritários vão poder vender as suas ações, tá? Questão falando sobre JCP, Juros Capital Próprio. Toda vez que está vindo a prova da Ambima nessa parte de JCP, lembra que a JCP é uma alternativa ao pagamento de dividendos, com a diferença que os dividendos são isentos e a JCP tem o imposto de 15%, né? No final das contas, para o acionista é melhor a JCP, mas ele paga imposto, mas é porque tem toda a questão contábil e tudo mais. Mas, quando vier a JCP, lembra que ele tem qualquer coisa que possam falar sobre o dividendo. Então ele pode se considerar no cálculo para fins de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, verdade e tudo mais, tá? Então isso que eu quero que você bote na cabeça. JCP, lembra que está linkado ao dividendo. É um dividendo que ali tem imposto, tá? Só para lembrar desse carinha, tá? E aí, uma outra questão que tem vindo, e aí mudou a resposta, tá? Ficar muito atento, porque mudou a legislação de investimentos no exterior. Aí falou sobre o seguinte, ó, que a pessoa tem ações no Brasil e ADRs. As ações no Brasil, como eu te falei, são isentas do imposto de renda. Só que os dividendos que você recebe das ADRs, antigamente era carnê-leão, de 0 a 27,5%. Mas a legislação brasileira mudou no final de 2023. Então, atualmente, a tributação de dividendos e qualquer coisa de valor mobiliário do exterior é 15%, com pagamento no outro ano, não é mais mensal. Então, fica ligado, fica atualizado disso na tua prova, que você vai marcar 15% com o pagamento do outro ano. Se a resposta não está assim, pede o documento e pede anulação, porque mudou a lei pela 14754 de 2023, a legislação de tributação no exterior. E foi no final de 2023, tá? Então fica muito ligado em relação a isso, ok? E aí, falando sobre a parte de derivativos, tá? São questõezinhas que tem que cobrar, tem provas, tem bem bastante questões de derivativos, então eu quero te comentar algumas que têm caído, tá? Uma delas é falando sobre o lançador de uma opção de compra, tá? O que ele tem?
Pessoal, nós temos o titular e o lançador. O titular, você segue a opção. O que eu quero dizer com isso? Titular, opção é um direito, é uma escolha, então é direito de comprar. Agora o lançador é tudo o contrário. O lançador de uma opção de compra, o lançador ele não tem o direito, ele tem a obrigação. E o que então, qual é o contrário de opção? De direito, né? É obrigação. Qual que é o contrário de compra? É venda. Então o lançador de uma opção de compra, ele tem a obrigação de vender a ação. Toda vez que aparecer a palavra lançador, você inverte as palavras que você vai achar a resposta. Os contratos futuros de ações são padronizados. Outra questão cobrada. Outra, contrato futuro de DI. Negociar na bolsa permite o quê? Auxiliar na determinação da inclinação da curva de juros, tá? Através desses contratos DI futura que a gente vê como é que tá ali as estruturas, né, de curva de juros no Brasil. Então ele auxilia na determinação dessa inclinação, tá? Outra que tem vindo é falando sobre o Black-Scholes, tá? Que é o que? É um modelo, né, de precificação de opções. Então, eles botam lá que o ativo livre de risco possui a taxa de juros previsível e conhecido no curto prazo, é verdade. Que a variação do ativo subjacente ser constante, é verdade, porque a gente são premissas e tudo mais. Só que eles falam o seguinte, que a opção de call ser do tipo americana. E não, a americana é quando você pode exercer a qualquer momento, isso seria um problema no cálculo. Então, o modelo Black-Scholes considera para o seu cálculo apenas as opções europeias, que são aquelas que só pode exercer no seu vencimento, tá? Então nessas que estão aparecendo de 1, 2 e 3, quando apareceu essa palavra americano, sabe que é a falsa. É a falsa, as outras são verdadeiras, tá? E aí tem uma questão também muito interessante que está sendo cobrada, que é o seguinte, ele fala do importador que ele comprou 1.400 contratos de dólar a 5,180, 200 pontos. Que é isso? Os dólares estavam 5 a 5 ali, tanto bonitinho, tá? E aí ele pergunta, o que foi? Deu lucro, prejuízo. Só que é o seguinte, ó, o PU do dólar tá 5,180 e o contrato de venda depois no final dá 5,265. Ou seja, você está vendo que o contrato no final ele tá mais caro do que no início. Se tá mais caro, é lucro. Primeiro ponto. Ah, meu Deus do céu, sério? Exatamente. Se tá mais caro para o importador é quem compra dólares. Vai ficar mais caro, deu lucro. Essa é a primeira. Então, duas estão com lucro e duas estão dando prejuízo. Então, você já tem 50%. E aí, o segundo ponto é o seguinte. Veja a diferença dos contratos. Veja a diferença da pontuação e você vai anotar essa diferença. Beleza, o que eu faço com isso, Toro? Como são 1.400 contratos, multiplica por 1.400 contratos. É como se você comprasse, você ganhou X reais por uma camiseta, você tem 1.400 camisetas. Legal. Só que cada contrato desses aí, depois quando você tem tudo isso aqui, eu quero que você multiplique por 50 mil. 50 mil por quê? Porque é o padrão dentro dos contratos de dólar na bolsa. Então, é só ver a diferença do lucro. 1.400 de multiplicação, 50 mil de multiplicação de novo. E aí vai dar 5.978 reais. E aí essa é a tua resposta. Então não esquece de multiplicar por 50 mil para encontrar. E aqui a gente está entrando agora no nosso capítulo 4, que são fundos de investimentos, tá? Sério? Sim. Então olha só. Eu sei que você deseja muito ser um especialista em investimentos. Muito, muito. Então assim, ó, vai lá no Instagram da Academia Rafael Toro, segue lá o perfil da Academia Rafael Toro, mas vai no direct e escreve 100 questões da CEA, que eu vou te mandar 100 questões dos conteúdos mais cobrados, né, e que eu tenho falado, né, nessas questões aí que tem nos nossos 70 em 60. Então vai lá no perfil lá e escreve lá no direct lá, Toro, né? 100 questões da CEA. Então, @Academia Rafael Toro. Vai lá no Instagram, segue a gente e pede que eu vou te mandar, tá? De graça esse arquivozinho para você poder continuar estudando e ser aprovado e ser um especialista em investimentos. Entrando no nosso capítulo de fundos, né? Que são 13 questões. Quais são as questões que estão sendo cobradas? É o seguinte, em relação à taxa de administração nos fundos, o que é que a gente sabe dela? Ele é um dos fatores que afeta o valor da cota, porque o valor da cota é o patrimônio líquido. Quanto menor o patrimônio líquido, né, menor o valor da cota. Então, a taxa de administração é um pagamento, né? Então, diminui o valor da cota, né? Então, ele fala também sobre a cessão de cotas de fundos e tudo mais, né? E o que é importante? As classes abertas não podem ser objeto de cessão, ou seja, de venda. Claro, salvo decisão para o judicial e tudo mais, tá? Senão, elas não podem. Qual que pode ser transferidas, vendidas, alienadas, né? As cotas, né, de classe fechada. Fechada pode alienar,
aberta? Não pode. Outra é o seguinte, falando sobre o material de divulgação da política de distribuição. O que é política de distribuição? É a política, né, dos distribuidores. Distribuidores são as instituições financeiras que estão vendendo, comercializando, tá? Neste documento tem que estar falando o quê? A descrição da forma de remuneração dos distribuidores e também os eventuais conflitos de interesse no esforço da venda. Então, ele tem que dizer, ó, a política de distribuição tá aqui. A descrição como eu, instituição, estou sendo remunerado e se tem algum conflito de interesse. Tem que falar nesse documento aí, tá? Outra questão que tem sido cobrado é falando sobre as aplicações por conta e ordem. Quem que faz a aplicação por conta e ordem? Esses mesmos distribuidores que eu te comentei agora, as instituições, né? E aí, qual que é o grande detalhe? Por ser uma instituição financeira, quando tem essa aplicação por conta e ordem, o distribuidor passa a ter todas as responsabilidades do administrador. Então, ele que vai reter o imposto dos cotistas dele e tudo mais, tá? Então, tudo isso. Quando tiver assim, o distribuidor é o responsável. É isso que você vai marcar. Conta e ordem é o distribuidor que é o responsável, ok? Tem uma questão falando de um gestor que ele quer proteger da inflação. O que esse gestor tem que fazer? Comprar NTN-B, porque B de Brasil, né? E ele remunera a inflação. Outra, perguntando, né? Falando de um gestor, ele não poderá aplicar recursos no exterior quando o fundo for qual? O renda fixa simples. O simples, ele é tão simples, mas tão simples, né, que ele não pode aplicar no exterior, mas ele não precisa de API, ele não precisa ali de termo de adesão, né, e tudo mais, né? Então, esse é o renda fixa simples, né? Ele não pode ser de cota de classe fechada, tem que ser aberta e tudo mais. Então, renda fixa simples não pode ter aplicação no exterior. Uma outra questãozinha, estão falando de uma renda fixa referenciada e te dão uma tabelinha, fundo 1, fundo 2, bota mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, né? E aí tudo mais. E aí ele pergunta o que a gente pode entender sobre isso, né? O que acontece? Você vai ver que um dos fundos vai ter rentabilidade assim, 98, 97, 99, 98%. Quer dizer, ele é muito próximo dos 100% e ele é constante, oscila muito pouco. E vai ter um outro fundo que fala 105, 95, 103, ele fica acima do 100 e abaixo do 100, acima do 100 e abaixo do 100. O que acontece? Como eles são fundos referenciados, né? Eles o que são o quê? São fundos passivos, tá? A taxa DI. Então, você vai responder que o fundo, esse que tem todas as rentabilidades abaixo ali, tá 98, 97, ele é mais aderente ao objetivo do fundo, mas rende menos, mas ele tá mais aderente ao seu propósito, tá? Que é seguir os 100%, ok? Outra questão interessantíssima, ele tá falando sobre o quê? Falando sobre o processo de securitização nos FDICs. E a resposta para nós é que envolve transformar ativos ilíquidos em títulos negociáveis. Isso é um processo de securitização. Transformar os ativos ilíquidos em ativos negociáveis, em títulos negociáveis, tá? Então, o processo de securitização serve para isso. Uma questão de fundos de índice, que é o quê? O fundo de índice, ele é o ETF. Tá? E aí eles nos botam lá, ó, 1 e 2, e eles perguntam para você. Aí 1, podem ir para alavancados? Não pode. Fundo de índice, ele é para seguir, ele é um fundo passivo. E aí a 2, ele fala que a classe de cotas deve ser constituída em regime fechado. Isso é falso, ele é aberto. Cuida aí, que tem muita gente aí no mercado ensinando errado, falando besteira, falando que ETF, fundo de índice, ele é fechado, só porque negocia na bolsa, tá? Não, o fundo de índice, ele é um ETF porque ele é um ET, né? Um ET é um ET, porque mesmo ele negociando na bolsa de valores na B3, ele é de regime aberto. Então, não erra isso. Fundo de índice, o ETF, ele é regime aberto. Desconfio do que essas pessoas estão falando aí, que ele é um fundo de fechado e tudo mais, tá? Muito cuidado, tá? E aí a resposta para nós é incorreta, tá? Aí, uma outra questão de ETF é perguntando a diferença de um ETF e de um fundo de ações. O ETF você compra na B3 via home broker. Já o fundo de ações, você, né, faz o quê? Você compra e vende ele, você aplica nele, né, através do que de uma instituição financeira, tá? Então você faz dessa forma aí, tá? O fundo de ações, o FIA, tá? O fundo de ações, de investimentos de ações, você aplica e resgata as cotas e você faz por instituição financeira.
ETF B3 Home Broker, tá? Uma questão também que teve uma mudança bem importante é o quê? O FIC-FDIC. Não confunda com o FDIC puro. Um FIC-FDIC é um fundo que vai investir em FDIC. O FDIC vai investir em direitos creditórios, tá? O FDIC, ele tem que investir no mínimo 50%. Mas o FIC, o Fundo de Investimento em Cotas, ele compra o quê? Cotas. Ele está comprando cotas de um fundo. Qual fundo? De investimentos em direitos creditórios, tá? Este FIC, tá? Ele tem que investir no mínimo 67%. Por que eu tô te falando isso? Porque antigamente era 95%. Dos demais FIC, FIC de FIA, FIC de ações, um FIC de renda fixa, aí ele tem que investir no mínimo 95%. Mas um FIC-FDIC, ele tem que investir no mínimo 67%. E vem duas questõezinhas aí, que tem uma delas clássica e uma que é mais nova, né? A mais clássica, ele fala de uma classe de um fundo que tem o objetivo de 150% do DI, então, mas isso aí é irrelevante. O que é importante, ele fala o seguinte, ele se alavanca em 200% e que a carteira desvalorizou 15%. O que acontece? O que é alavancagem? É você pegar dinheiro emprestado. E o que quer dizer 200%? Você tem 100 teu e você pega mais 200, ou seja, você comprou 300. Então esses 200 não é o total que você tem, é os 200 é o a mais. A alavancagem é sempre a mais. Então o que você vai dizer? Pensa que o fundo tem 100 e ele adicionou mais 200. Tem 300. 300, 15%, 45. 45 de prejuízo. Não confunda o alavancar com o total, tá? E a outra questão é o seguinte, ele fala de um fundo multimercado de capital protegido, tá? E ele te dá 3 cenários. E aí dentro desses cenários, um é que você vai ganhar 110% da taxa daí do período, o outro 100%, né? E aí o outro é 0, ok? Porque é capital protegido. E ele te dá os cenários. Qual que é o grande detalhe aqui? O grande detalhe é o seguinte, pra gente calcular, a gente tem que olhar qual cenário aconteceu. Só que ele fala o seguinte, ó, você vai ganhar 110% da taxa daí do período se correr alta de até 20% do Ibovespa a qualquer momento. Ou seja, se algum momento ultrapassar 20%, mesmo que no final do processo esteja abaixo dos 20%, acabou. Você vai receber 110. Então não interessa. Esse é o grande detalhe. Por quê? Porque ele te diz que o fundo, né, quando você aplicou, o Ibovespa estava a 65 mil pontos e terminou em 75. Mas no meio do caminho, ele bateu 79.500, ou seja, ele ultrapassou a barreira dos 20%. Ele ultrapassou. Então esse é o grande detalhe. Cuide dessas fases. Se falar que ultrapassar a qualquer momento, você vai ficar nesse cara aí, ok? E ele ultrapassou. E aí ele aplicou 10 milhões. No final das contas, a tua resposta é 495 mil reais. Ele pediu o rendimento bruto. Ele não pediu o rendimento líquido, ok? Então, fica muito atento a isso, desse a qualquer momento ou no final, tá? Fica muito atento. Então, se rompeu, é esse cara que você vai, combinado? E aí a gente vai entrar agora na parte de previdência, que são 8 questões, tá? Nessa parte de previdência, uma questão que tem sido cobrada é o seguinte, tá? Ele fala, durante a fase de contribuição, tá? Quais são os riscos que o investidor vai assumir aplicando um PGBL e tudo mais. O risco de crédito da seguradora e de mercados ativos que acompanham o fundo, tá? O fundo IE, tá? O Fundo de Investimentos Especialmente Constituído, tá? A Ambima, ela considera que mesmo que o risco seja muito pequeno, porque se uma seguradora quebra no meio do caminho, esse patrimônio é segregado e leva para outro lugar, a Ambima tem considerado que existe sim o risco de crédito da seguradora. Existe. Então, mesmo sendo muito pequeno, tá? Nessa fase de contribuição, nessa fase de diferimento. Então, a resposta é, durante a fase de contribuição de diferimento, né? É risco de crédito da seguradora e dos ativos que acompanham a carteira. Uma outra questão fala de um cliente que ele foi lá, indicou a esposa como beneficiária, mas ele converteu no quê? Numa renda mensal temporária. E aí ele morreu 3 anos depois, tudo mais, ele faleceu. O que acontece? Como é renda temporária ou a renda vitalícia, morreu, acabou. Cessou, ninguém mais recebe nada, não confunda com a renda a prazo certo, tá? Então a mensal temporária morreu, acabou. A outra ele fala da Camila, uma psicóloga que recebe renda vitalícia do plano de previdência dela. E ela converteu o patrimônio dela, ela converteu em renda mensal. E aí ela pretende resgatar agora, ela diz, nossa, converti numa renda. Passou um tempo, ele disse, nossa, que imóvel bonito, eu quero resgatar o meu dinheiro. Aí ele recebeu uma negativa e pergunta, qual é o motivo da negativa? É que a reserva acumulada não é mais dela.
quando ela converte em renda, ela entrega a reserva acumulada para a seguradora, tá? Então essa é a nossa resposta. Uma outra, falando sobre o porquê que é tão interessante investir em previdência. Aí eles perguntam assim, quais são as características que potencializam a formação de reserva para longo prazo? O que potencializa é tudo baseado no quê? No tributo. Não, no imposto, né? É a ausência de tributação semestral, o tal de come-cotas. Você pode ficar mudando o teu perfil, né? Ou seja, você está num fundo de renda fixa, você pode mudar para um dia de ações, né? Você pode ficar mexendo sem pagar imposto. Tudo é baseado no imposto. Essa é a grande vantagem da previdência, ok? Pergunta pra gente qual que é a vantagem do PGBL, o porquê ele é utilizado como ferramenta de planejamento tributário. E aí, a justificativa, né, é que tem uma redução quando você faz uma contribuição no PGBL, você aumenta o volume de despesas dedutíveis, quando você está na tabela completa. Você faz PGBL, ele entra como uma despesa, tudo mais, tá? Mas é o que você contribuiu no ano. Uma outra questãozinha, eles falam sobre a Mônica, que fez uma aplicação no VGBL e tal, e ela quer converter em renda vitalícia e tudo mais. E eles te deixam ali como lacunas para você preencher. O que você tem que escrever se é menor, maior, e maior, ou maior, menor, menor, o que é isso, tá? Qual que é a ideia? É você ver, quando é benefício, é maior, quando é custo, é menor. Então, taxa de carregamento é custo, menor. Rentabilidade é benefício, é maior. E percentual de reversão de excedente financeiro é benefício, é maior. Então, no final, fica menor, maior, maior. Uma outra questão, ele fala sobre um fundo, e aí você tem lá taxa de carregamento e taxa de administração. Você tem tudo isso aí. Ah, é? É, exatamente. E ele te dá lá que você vai investir um valor e tudo mais, 25 mil reais e tudo. E aí, por 10 anos. E ele quer saber qual que você deveria escolher. E eles te dão taxa de administração é tanto, carregamento é tanto, administração, tanto, tá? E vai te dando cada um. O que você tem que acabar fazendo, tá? É o seguinte, pega o carregamento, ele vai ser cobrado uma vez só. Então, você vai anotar o carregamento. A administração, ela vai ser cobrada por X anos. Se são 10 anos, pega a administração e multiplica por administração. Então, você vai somar os dois. Aquele que der a menor é o melhor. Por quê? Porque o custo você pagou. A resposta tem sido 4,5. O que é 4? 4 o carregamento e meio é a taxa de administração. Nesse nosso cálculo, 1 vezes 4, 4%. 10 anos de 0,5% é 5%. 5 mais 4 dá 9. Se você fizer isso nas outras alternativas, você vai perceber que ali os outros custos acabam sendo maiores, né? E para finalizar o nosso capítulo aqui de previdência, o que tem vindo também? Ele fala de um cliente que investiu 100 mil reais no VGBL e tudo mais. E ele diz, nossa, 80 mil reais é contribuição e 20 mil é lucro. Ele tem um total de 100 mil. Então ele investiu lá um período e tudo mais. Aí fala que ele quer resgatar 50 mil reais. 50 mil? Exatamente 50 mil reais. Qual que é o valor líquido? O VGBL, você tem que calcular sobre o lucro. Como ele é progressivo, você quando é um resgate é 15%. Qual que é o detalhe? 50 mil é a metade do que ele tem. Então o que você tem que fazer é calcular tudo como se fosse a metade. 80 mil a contribuição? Sim! Então faz que é 40. Nossa, metade. 20 mil é o lucro total? Sim! Faz a metade, 10 mil. Então sobre 10 mil reais você aplica 15%, dá 8.500 líquido, mais os teus 40 mil reais dá 48.500, tá? Então é só você fazer tudo pela metade, ok? Então, maravilhoso desta nossa forminha aqui, tá? E a gente entra no nosso capítulo 6, são 10 questões. Normalmente vem de 1 a 2 questões de estatística, tá? Mas normalmente são as questões mais tranquilas. Então, o que acontece? Falando sobre distribuição normal simétrica, tá? Aí ele fala, calma, distribuição normal simétrica, que é aquela curva do sino e tudo mais, né? O que é? As 3 Marias são iguais. Quem são as 3 Marias, né? A média, a moda e a mediana. Então a resposta para nada é média igual a moda. Podia ser média igual a mediana, porque as 3 Marias são sempre iguais quando a distribuição é simétrica. E nessa distribuição normal simétrica, o que pode acontecer, né? Nós podemos ter valores extremamente positivos ou negativos, porque lá na pontinha, na pontinha, né? Pode dar uns picos, né? Então a gente pode ter valores lá muito, muito positivos ou muito negativos nas suas extremidades, tá? E aí eu sei que tem uma questão que tá dando muita confusão na cabeça da galera. Qual que é, Toro? São 2 questões muito parecidas, mas com respostas diferentes, tá? Uma delas fala o seguinte, ó. Um indicador utilizado para medir a aderência
do desempenho de um fundo de ações em relação ao seu índice de referência. Olha só, está falando sobre medir a aderência, o quão aderente ele é ao seu fundo de à sua referência. Aderência à sua referência. Para que serve isso? Para os fundos passivos, para ver se eles estão conseguindo seguir o seu benchmark, ver se ele consegue. Então, como é que a gente mensura esse cara? Através do tracking error. Track é quando ele vai traquear, colar e erro. Quanto mais distante, maior o erro. Se eu tenho um índice Bovespa e eu tenho um fundo que ele acompanha exatamente todos os dias, ele dá a mesma rentabilidade do índice Bovespa, ele tem um tracking erro beirando a zero. A zero. Então, esse é o nosso detalhe. Então, é medir a aderência, aí eu estou falando de tracking error. Por quê? Porque a confusão está sendo dada na palavra benchmark. Porque existe uma outro tipo de questão que fala sobre o benchmark. O que é? Ele fala o seguinte, dentre os índices abaixo, aquele que utiliza o benchmark como referência. Perceba que eu estou dizendo, eu estou utilizando o benchmark como referência. Eu não estou medindo a aderência ao benchmark. São coisas diferentes, né? Porque nós temos uma maneira de calcular lá, que é o cara chamado de índice de Modigliani. Aí ele utiliza o benchmark para calcular, para ver qual que é o retorno e tudo mais. Então, o índice de Modigliani, ele utiliza o benchmark como referência, para poder fazer o seu devido cálculo. A outra, ele está medindo a aderência ao benchmark. Então, se eu vou medir a aderência, é tracking error. Se eu vou utilizar o benchmark ali dentro do meu cálculo, aí eu estou falando do índice de Modigliani, tá? Uma questão também muito legal é sobre a questão para ver se a pessoa é um especialista ou não em investimentos, tá? E ele fala que um cliente ele é perfil moderado, que ele quer preservar o seu capital, ou seja, ele quer ganhar mais que a inflação, né? Mas ele quer também propiciar um fluxo de caixa com geração de renda recorrente. E fazendo o quê? Atingir o máximo de eficiência tributária. O que ele está falando tudo isso? Eu quero pagamentos mensais, semestrais, eu quero recorrência, né? Eu quero ganhar a mais que a inflação, né? E eu quero também, né, pagar o menor tributo possível. Então, o que acontece? O que é o mais adequado para ele é ele investir em debêntures incentivados que sigam o IMAB, porque tem debêntures para tudo, pode ter debênture pré-fixada e tudo mais, mas ele quer uma debênture que siga o IMAB, porque o IMAB, ele é o que? Ele faz a carteira das NTNBs, que são atrás da inflação, e debênture incentivada tem pagamentos, né, semestrais e tudo mais, e são incentivadas, né, ou seja, não paga imposto. E aí, juntamente com fundos imobiliários que replicam o IFIX. Ou seja, ele está tendo uma cesta de fundos imobiliários, né, replicando o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Tem o Ibovespa, que é das ações, né, e o IFIX é o dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário tem pagamento recorrente, tem que distribuir o seu lucro no máximo a cada 6 meses, né, e muitos deles fazem pagamentos mensais. E nesses pagamentos, né, o investidor, pessoa física, ele acaba sendo isento do imposto de renda. E como são imóveis eles tendem a remunerar ali a inflação pela sua valorização, por ser ativos reais. Então, debêntures incentivadas e fundos imobiliários é a nossa carteirinha. Uma outra questão muito tranquila de calcular é o seguinte, né? Porque eles pedem alguns cálculos pra gente, né? Então a gente tem que saber calcular. Eles falam de 3 ativos, A, B e C. Aí eu digo que eu tenho 60% no ativo A, 30% no ativo B e 10% no ativo C. Troca esses percentuais, quando eu tenho uma carteira total, por dinheiro. Eu tenho R$60 no ativo A, 30 no ativo B e 10 no ativo C. E pronto. E aí vai te dar assim, o retorno esperado do A é 10%, o retorno do B é 12%, o retorno do C é 20%. Aplica só essas porcentagens no teu dinheiro e vê quanto você ganhou de reais. Essa é a porcentagem, dá 11,6% na nossa carteira, tá? Tem uma questão também que é uma questão mais chatinha de calcular, que é sobre CAPM. CAPM tem umas fáceis e outras são mais chatinhas, né? Só que ela fala que ele tem lá uma empresa com beta 1,2, o ativo livre de risco e 4 e tudo mais, tá? Só que o grande detalhe é que ele não te pede qual que é o CAPM. Não. Ele fala o seguinte, ele quer comparativamente ao ano anterior. Ele tem que comparar um com o outro, porque tem mudanças no cenário. Porque ele fala que o prêmio pelo risco de mercado aumentou em 50%. Então eu teria que fazer um cálculo, depois fazer o outro cálculo, né? E ver qual que é a diferença de um ou outro, tá? E essa questão, né? Tem deixado as pessoas doentes, né? Doentes, meu Deus do céu, né? E elas têm ficado, meu Deus, tô até com febre. Com febre, aumentou a febre para 37,5. 37,5 de febre, porque acima de 37 é febre, não é verdade? É verdade. Então essa resposta é 37,5%, aumentou 37,5. Lembra disso, 37,5 é febre, aumentou. Então aumentou 37,5 por ter aumentado esse prêmio pelo risco, tá? Então essa é a nossa devida resposta, ok? Tem uma outra pedindo lá um
um cálculo, né? E ele diz, a covariância dos retornos e tudo mais. E aí ele pede o beta da ação. O que você tem que fazer? Você tem que dividir, né, o que, né? Lá o número 0,005 dividido por 0,004, tá? Vai dar 1,25. Só dividir o maior pelo menor que você vai achar a resposta, ok? A covariância entre os retornos das ações de uma empresa e da carteira de mercado é 0,005, tá? 0,005. E ele nos dá a variância. Então o co vai em cima e a variância vai embaixo, tá? Mais letras vai em cima, menos letras vai embaixo. E no final das contas, o número, né, 0,005 vai em cima e 0,004 vai embaixo. Você só dividir um pelo outro que você vai encontrar 1,25 para este beta, ok? E aí, uma questão também, ele fala sobre um comitê, né, de um fundo de pensão, né? Só que qual é o grande detalhe? Existem duas questões iguais a essa do fundo de pensão. Só que o ponto é o seguinte, na pergunta eles falam assim, ó, diante dessa decisão, o retorno que o fundo teve e a diferença do retorno é tanto. E a outra é a mesma questão, falando o retorno que o fundo deveria ter tido. Então, muito cuidado com o retorno que ele teve, com o retorno que ele deveria, tá? O retorno que ele teve foi de menos 19,62 e a diferença é menos 0,82. Então, ele deveria ter tido menos 18,80. Então, o menos 0,82, ele acaba sendo sempre igual. Então, eles te dão um fundo de pensão, te dão cenários, políticas de investimentos, alocação, só que os gestores não seguiram aquela política, eles decidiram fazer outra carteira. E por isso, ele deu um prejuízo maior, então, do que ele deveria ter tido de prejuízo, é isso que eles querem saber, tá? E para finalizar, tem uma questãozinha também que eles falam sobre o investidor neutro a risco, tá? Eles te dão um ativo X e ativo Y. Aí ele diz assim, ó, existe no ativo X a chance de 50% de ganhar 30 e 50% de ganhar 0. E no ativo Y, 100% de certeza de ganhar 15. Quando você aplica as probabilidades, você percebe que o retorno nos dois casos seria 15%. Então, o investidor neutro ao risco será indiferente. Ele é indiferente aos investimentos, porque os dois vão dar o mesmo retorno. E investidor neutro a risco, ele olha qual que é o retorno, né? Ele olha o retorno, tá? Ele não tá nem aí pro risco, tá? Então, esse é o nosso detalhe. Mas se você quer, além de escutar, você quer aprender, ser um especialista em investimento, ter acesso a todas as nossas questões, as minhas aulas, nosso acompanhamento, tudo, dia 19 de agosto, a gente vai ter o Desafio CEA, aonde nós vamos ter sorteios de bolsas, tá? Então, fica ligado lá no Instagram, fica ligado no YouTube aqui e tudo mais, né? Porque dia 19 de agosto, às 19h30, a gente vai lançar o Desafio CEA. E nesse Desafio CEA, eu vou te aprovar e te transformar num especialista em investimentos e entender tudo isso em apenas 30 dias. Você não vai apenas passar na prova em 30 dias. Você vai aprender, vai aplicar e você vai ser contratado, você vai passar nas entrevistas, porque vão te fazer as perguntas e você vai saber responder tudo, porque você foi aluno aqui da Academia Rafael Toro aqui e tudo mais. Beleza, galera? E aí, no nosso capítulo 7, pra gente finalizar aqui, né, nós temos o capítulo com 12 questões de planejamento financeiro e finanças comportamentais. São 12 questões. Normalmente são 4 questões de finanças comportamentais e 8 dos outros conteúdos. Que aí vem planejamento e gestão financeira, tá? Quais são as questões que tem cobrado de finanças comportamentais? É uma penca de questão, mas vou te trazer 4 aqui, tá? Uma delas é o seguinte, olha só. Ele fala sobre que o investidor, ele toma o seguinte, ó, o primeiro preço de compra de uma ação como referência. Nossa, comprei a R$12. Isso aqui é minha referência. O que é isso? Ele tá preso no número. Ancoragem. Outra questão, ele fala o seguinte, que a Milene, ela foi aconselhada por um gestor, tá? Que uma empresa é muito boa lá e devia comprar. Aí ela comprou. 15 dias depois, a empresa valorizou 2% e ela vendeu. Aí que viés é esse? Que heurística é esse? Isso é a aversão à perda, porque quando sobe pouquinho ela vende, quando cai ela mantém. Mesmo tendo uma possibilidade muito grande, ela não manteve, ela vendeu para botar o dinheiro no bolso. Outra questão também de ancoragem que tem cobrado, fala assim, ó, tem um PL de 1,5. Toda vez que você vê esses números ali, número, você tranca na ancoragem. Então a Juliana, ela investiu numa empresa de setor de mineração com um PL preço de 1,5. E aí ela tá dizendo, nossa, 1,5 é um número. Então, a ancoragem, tá? E uma outra que ele compara 2 investidores, tá? E esses investidores, um investiu numa cota a 1,14 e o outro investiu na cota a 1,11. Aí quando estava a 1,13, o que acontece se esses investidores estão à aversão à perda? Aquele que pagou 1,11 está vendo a cota a 1,13. Subiu, ele vende. E aquele investidor que pagou 1,14 está vendo a cota a 1,13. Ou seja, caiu para ele. Ele mantém.
Então, essas são nossas devidas ideias. Quando eu tô no lucro eu vendo, quando eu tô no prejuízo eu mantenho as minhas posições, tá? Na gestão financeira, nos conteúdos, tem sido cobrada aí, né, sempre de uma a duas questões. Uma delas é clássica, né, que é a questão do PT, né, que a resposta é 13%. PT ele pede o índice de endividamento, que basta você pegar os passivos, né, as suas dívidas totais, exigível total, que é R$ 151.200, dividido pelos ativos totais, que é 1.159.000, com 500. Quando você divide isso, dá 13%. Por que tá falando que é PT, Toro? Porque é 13%, porque eu me lembrar disso. Porque existe uma política dentro do Brasil que é: prefiro me alavancar, pegar dinheiro emprestado, emissão e tudo mais, para fazer investimento. E esses investimentos no futuro vão pagar essa conta, né? Então é um endividamento, né? Para isso. Então lembra desse cara aí, os 13%, tá? A outra que tem cobrado de gestão financeira é o seguinte: ele fala sobre a elaboração do orçamento pessoal. Aí nos dão 1, 2 e 3, né? Mas muita gente tem confundido, né? Achando que, né? Nessas três, a última, que é a única que é falsa, ele fala sobre avaliar quais os produtos financeiros mais adequados para constituir reserva de emergência. Você não avalia produto para fazer orçamento pessoal. Orçamento pessoal é você ver os ativos, os passivos, as entradas e as saídas. Isso é o orçamento pessoal, né? Então, considerar a situação financeira atual e as projeções futuras de caixa, entrada e saída, verdade. Determinar o esforço necessário para acumular recurso, ou seja, entrada e saída, verdade. Avaliar os produtos para reserva de emergência, não. Isso não faz parte de orçamento familiar. Orçamento é ver tudo que eu tenho de ativo e tenho de passivo, isso para fazer meu balanço, né? E aí eu vou ver depois o orçamento específico, que é entradas e saídas da pessoa, tá? Então ele não analisa quais produtos para reserva de emergência. E aí nós entramos na parte de planejamento, com a API, a resolução CVM 30, né? A resolução CVM 30, ela é falando do API. E aí ele fala o seguinte, ó, quanto tempo tem que manter o API? 5 anos, lembra? Conhecer o cliente 10 anos, API é 5, né? Uma outra pra gente não confundir é que o API são 3 pilares sempre, né? Que é o SICOB, situação financeira, conhecimento e objetivo. Só que ele fala o seguinte, umas questões olha, o que tem que ser analisado para os objetivos? Ou seja, só o pilar do objetivo. Outras, quais são da situação financeira, que é dinheiro. Qual que é do conhecimento, as experiências da pessoa. Então, se ele perguntar um deles específico, você deve olhar somente o específico. Objetivos é período em que o cliente deseja manter o investimento. Período é tempo, tá? Outra questão que nos pedem é sobre as 6 etapas do planejamento financeiro, que é lembrar do dia sim, do dia perfeito do Decadinho, que eles querem que você coloque em ordem. O que é o dia sim, o Decadinho? Decadinho, que é o mais clássico: definir escopo, coletar informações, analisar, desenvolver um plano, né? Implementar este plano e monitorar o cliente, tá? O dia sim é porque a gente troca, né, o coletar por identificar, né? É definir escopo, identificar necessidades, né? Analisar, né? Aí o que eu tenho? Sintetização, sintetizar, que é resumir, e implementar e monitorar, só botar em ordem, tá? E aí nos perguntam também, né? Em qual etapa a gente elabora a política de investimentos? A política de investimentos, ela em inglês chama IPS. IPS, exatamente. E IPS, lembra do S, de síntese, né? Do dia sim. S de síntese. O dia sim, o S, ela na quarta etapa. Então a gente pode trocar síntese por o quê? Na etapa 4, né? Que é desenvolver as estratégias e apresentar aos clientes. Então o IPS, a política de investimentos, ela é feita na etapa 4, desenvolver as recomendações do planejamento, né? Essa é a nossa carinha, né? E pra gente ali finalizar aqui, né? 2 questõezinhas aqui, né? Que é uma delas: em qual etapa do processo do planejamento a gente escolhe os ativos da carteira? Os ativos, qual que é o CDB, qual que é as ações, tá? Quais são as ações? É na etapa 5, a implementação. A implementação é a etapa 5, quando eu seleciono o produto, tá? E para finalizar, falando da Raquel, 40 anos de idade, que não tem filhos e ela tem a CLT e tudo mais. E nos dão uma carteira que ela tem 30 mil de Selic, 20 mil de IPCA, de Tesouro IPCA, 150 mil de fundo imobiliário e 150 mil reais em carteira de ações. E aí perguntam, com base
recomendações e tudo mais, né? O que o investidor devia fazer com ela. E aí tudo mais, fala dela e tudo mais. E aí todas são verdadeiras da Raquel, que é, primeiro, contratar um plano de previdência para complementar do tipo PGBL. Sim, porque ela é CLT e ela ganha 33 mil reais. 2, aumentar o volume de investimento em Tesouro Selic, né? Sim, por quê? Porque tá falando sobre aumentar para reserva de emergência, ela tem muito pouco, ela só tem 30 mil reais de reserva de emergência, né? Os outros ativos são ativos de longo prazo. E o custo dela é 28 mil por mês. É recomendado 3 meses, primeiro 3 meses, né, no mínimo, de reserva de emergência. Então, quando ela tiver lá os seus 84 mil reais ali de reserva de emergência, em Tesouro Selic, em poupança, aí ela pode olhar mais para o longo prazo. Então, reserva de emergência, sim. E o terceiro, rever seu plano, seu orçamento pessoal, né, para aumentar a capacidade, porque ela ganha 33 e gasta 28, né? Ela poderia viver com 20, 25, né? Vamos dizer dessa forma aqui, né? E ter mais dinheiro sobrando, né? Então, todas são verdadeiras aqui para a nossa querida e amada Raquel. Então, galera, eu passei para vocês agora 70 questões, né, na prova. E eu quero que, se você fez a prova, volte no vídeo do YouTube e escreve aqui nos comentários. Caiu, o que não caiu. Escrevam, enviem esse vídeo para os seus amigos que estão estudando, para eles verem como que é a prova da CEA, porque eu falo 70 questões que têm caído. E se você também quer responder essas perguntas também de bate-pronto, nós temos um aplicativo que é gratuito, né? Que é o Quiz ART, que é um pergunta e resposta, aquele famoso torta na cara. Em 1 minuto te pergunto 5 questões. Touro, mas daí é muito rápido. Mas se você responder 10 vezes que o ativo livre de risco no Brasil é LFT, sabe o que vai acontecer? O que, Touro? Você vai decorar de tanto que você respondeu. Existem muitas perguntas que, na verdade, você estava fazendo tabelinha em casa. Nossa, o LFT é pós, porque o tesão é tal. O LTN é pré, porque o tesão vem antes. A NTNB é B de Brasil. Você ficou fazendo tabela em casa. Você ficou perdendo o tempo de estudo, porque você poderia ter estudado o que precisa ser estudado. E naqueles momentos de bobeira, você ter jogado no celular, entendeu? Então o joguinho serve para isso, para você memorizar perguntas rapidinhas, teorias rápidas, aquelas decorebas que você tá em casa perdendo tempo. E se você usar o aplicativo para isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser aprovado, ó, muito mais rápido, né? Você vai estar aprendendo os conteúdos e se divertindo. Então, galera, fica aqui o nosso 70 em 60, a nossa revisão. Convido para você ver o nosso pré-prova de toda segunda-feira às 19h30, onde eu te explico, eu mostro como a gente chega nessas respostas também. Não se esqueçam de seguir a gente, se inscrever no canal e divulgar esses vídeos para mais pessoas também serem aprovadas. Tamo junto e até uma próxima super revisão 70 em 60.